Olá, seja bem-vindo ao curso Telaço, professor Jorge Gama. Nesse vídeo nós vamos estudar o gráfico da função cosseno. Lembra do vídeo anterior? Nós estudamos o gráfico da função seno e começamos no gráfico da função seno analisando a projeção no ciclo trigonométrico, tá? Na circunferência trigonométrica. E nesse vídeo nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou para a circunferência trigonométrica, nós vamos analisar as projeções cosseno e depois da projeção cosseno a gente transfere essas informações da circunferência trigonométrica para o plano cartesiano. Vamos lá? Quando trabalhamos com a circunferência trigonométrica, eu sei que os 0 graus, ou seja, o início da nossa circunferência trigonométrica, tá? Eu confiro a partir dessa posição. A partir dessa posição, eu começo meus 0 graus e a abertura vai no sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Esse é o sentido crescente, tá? Dos ângulos na nossa circunferência trigonométrica, no nosso ciclo trigonométrico. Então, se eu pegar nessa posição 0 graus, nesta posição, quando eu der 1/4 de volta, será 90 graus. Nesta outra posição, na mesma altura do 0 graus, está o 180 graus. No ponto mais baixo, está o 270 graus. E em cima do zero, como sendo o arco côngruo do zero, na mesma posição do zero, está o 360 graus. Eles são chamados de arcos côngruos, tá? Eles estão no mesmo ponto no ciclo trigonométrico. Então, nesse caso, nossos valores dos ângulos no sentido anti-horário já foi colocado. E agora eu vou colocar nosso eixo cosseno, onde eu vou fazer as projeções a partir desses ângulos, tá? Então, eu vou pegar o nosso eixo cosseno. E tem alguns valores que nós já conhecemos em cima do eixo do cosseno, tá? Existe o cosseno, que a projeção dele vale meio, naquele dos ângulos notáveis, na tabela dos ângulos notáveis, tá? Você tem uma projeção cosseno que vale raiz de 2 sobre 2. E você tem uma projeção cosseno que vale raiz de 3 sobre 2. Então, com certeza, essa projeção aqui é zero, bem no meio, tá? O valor médio do cosseno, zero. O valor máximo é 1. Observa que esse ponto aqui, dependendo do que eu estou analisando, ele pode ser 1, ele pode ser 0 graus, ele pode ser 360. Se eu estiver analisando a circunferência trigonométrica, eu tenho infinitas possibilidades nesse ponto, mas aqui está aparecendo dois exemplos, tá? Desse ponto em cima da circunferência trigonométrica, que é o 0 graus e o 360, mas pode ser o 720, né? Se eu der uma volta completa, 360. Se eu der mais uma volta, 720. Tem infinitas possibilidades, tá? Mas se eu estiver analisando o eixo do cosseno, esse ponto vale 1. É o valor máximo do cosseno. O cosseno cresce para lá, tá bom? Para o lado direito. O lado positivo é para cá e o lado negativo é para a esquerda. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Professor, e esse meio aqui significa o quê? Significa que o ângulo que está aqui, ó, perto aqui do 90 graus, ele é 60 graus, lembra? Na tabelinha dos ângulos notáveis, que o cosseno de 60 é meio. Então, com certeza, essa projeção raiz de 2 sobre 2 é do ângulo de 45 graus, tá? E o raiz de 3 sobre 2 é a projeção ortogonal de 30 graus. 30 graus, o cosseno da raiz de 3 sobre 2. Professor, e quanto é o cosseno de 90? Zero. Professor, e quanto é o cosseno de 120 graus, que é aquele ângulo que está na mesma altura do 60? É só voltar na nossa aula de arcos simétricos, tá? Eu estou falando sobre esses ângulos do segundo quadrante e do primeiro. A redução do segundo para o primeiro. Tem um vídeo também da redução do terceiro para o primeiro quadrante, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma projeção e pode observar que, por simetria, está a mesma distância do zero. Está a mesma distância, para o lado direito é positivo e para o lado esquerdo é o que, professor? Negativo. Então, cosseno de 120 graus é menos meio, tá? Porque tem uma simetria com 60 graus. Meio e menos meio estão à mesma distância da origem. Professor, aí vamos para o 180 logo.
O 180 eu estou no valor mínimo do cosseno. O máximo é 1, médio é 0, mínimo é menos 1. Estou no valor mínimo do cosseno. Perfeito? E quando eu tiver no 270, estou no médio. Isso é muito importante, tá? O 0 você está no máximo, 90 você está no meio, 180 eu estou no mínimo, 270 eu estou no meio e 360 eu estou no máximo. Eu já posso dizer aqui. Quanto é cosseno de 0 graus? Máximo. Quanto é o cosseno de 90 graus, professor? Cosseno de 90. Vou lá para 90 e olho para o cosseno. Só para dizer que cosseno de 90 era 1, era máximo. Não, é o seno de 90, porque o eixo do seno é nessa posição. Eu não estou analisando seno. Seno foi do vídeo passado, o gráfico da função seno. Agora eu estou analisando esse eixo horizontal. Gráfico da função cosseno. Ainda não é o gráfico, tá? Nós vamos para o plano cartesiano já. Para a gente analisar qual é o comportamento desse gráfico, tá? Da função lá no plano cartesiano. Cosseno, professor, de 180. Tá no mínimo. Menos 1. Cosseno de 270 graus, professor. Tá no médio. 0. Cosseno de 360. Tá no máximo. Tá no 1. E é isso que eu tenho que saber. Que isso aqui é máximo, médio, mínimo. Médio, máximo. O 1 é máximo, o 0 é médio, o menos 1 é mínimo. Quando eu estou aqui no ciclo trigonométrico, tá? O cosseno fica oscilando entre 1 e menos 1. Não tem como sair daqui do cosseno, tá? Não tem como ter um valor de cosseno maior que 1. Não tem como existir um cosseno menor que menos 1. Por exemplo, se eu tivesse a equação trigonométrica, cosseno de x é igual a 1,5, a solução é vazia, tá? Não existe nenhum arco que o cosseno seja 1,5, porque o valor máximo do cosseno é 1. Não existe solução também se eu pegar cosseno de x igual a menos 2. Não pode. Não existe nenhum valor menor que menos 1 para o cosseno, tá? Então também a solução seria vazia nesse segundo exemplo. Ok? Muito cuidado. Mesmo que você coloque alguma coisa no arco, no coeficiente de x, cosseno de 2x mais 3, não importa. Né? Se eu botar aqui 3π, pronto. Não importa, eu não posso ter cosseno maior que 1 e menor que menos 1. Ele tem que estar nesse intervalo entre menos 1 e 1. Então, se isso aqui tivesse, ó, cosseno de 2x mais 3π igual a 3, qual é a solução? Vazia. Não existe nenhum cosseno maior que 1. Não pode ser igual a 3. Tá? E toda função que você for estudar, eu aconselho você a analisar os parâmetros, tá? Aquelas constantes que estão lá na nossa função, que geralmente são usadas as letras A, B e C. Então, na nossa função cosseno, nossa função ficaria A mais B, cosseno de CX mais D. Pronto, os parâmetros que nós vamos estudar. Só que para o nível de vestibular que nós vamos fazer, esse parâmetro D vamos considerar 0, com D igual a 0. Vai por mim. Você não precisa ter conhecimento sobre esse cara. Porque se alguma questão aparecer, essa defasagem, essa translação que o gráfico sofreu para a direita ou para a esquerda, basta a gente pegar um par ordenado do gráfico, substituir nas funções, nas alternativas, que é muito mais rápido, tá? Se você fizer essa substituição, você vai substituindo nas alternativas e vai ver qual alternativa satisfaz aquele par ordenado que você substituiu. Então, nesse caso aqui, nós vamos estudar uma maneira mais simples, professor. Uma formazinha aqui mais simples da função, que é realmente analisar somente a importância de A, B e C na nossa função, no nosso gráfico, tá? Só esse A seria quem? É só olhar a nossa aula de função seno que você vai ver que o significado aqui de A, B e C é o mesmo lá para nossa função seno, tá? Então, o A é o nosso valor médio. Lembrando que isso aqui é o valor médio da função desse y aqui.
E aqui zero é o valor médio também, professor, mas é do cosseno. Só do cosseno. Observa que a função não tem só cosseno. Esse cosseno é que o valor médio dele é zero. Mas essa função aqui, o y, o valor médio dele vai ser depois que você fizer essa operação de multiplicar o b com o cosseno e somar com a. Aí você vai ter aqui um resultado para valor médio. E o valor médio da função é só o a. É só você pensar assim. Qual é o valor médio do cosseno? Zero. Então substitui. Cosseno zero. Quanto é b vezes zero? Zero. Com mais a? A. Então, quando o cosseno está no médio, o y está no a. Então, realmente, a é o valor médio da nossa função, tá? Quem é esse b, professor? É a amplitude da função. Por que eu falo amplitude da função e não chamo só de amplitude? Porque tem um fenômeno, tá, que é o efeito de maré, que é um fenômeno periódico, então eu posso usar tanto função cosseno quanto função seno para representar esse fenômeno, tá? Todos os fenômenos periódicos podem ser representados pela função seno ou cosseno. Só que no efeito de maré, a amplitude é a distância entre a maré baixa e a maré alta. Na função trigonométrica, não. Não é entre o mínimo e o máximo que é a amplitude. A amplitude é entre o médio e o máximo, ou entre o médio e o mínimo. As distâncias são iguais, tá bom? Então, em outras palavras, a amplitude da função trigonométrica, ela é metade da amplitude da maré, tá bom? Então, nesse caso, professor, só esse exemplo, tá bom? Só essa aplicação, só esse fenômeno que tem essa diferença, da amplitude dele ser diferente da amplitude da função, tá? E quem é esse C, professor? O C, ele é o número de ciclos do fenômeno. Como assim, professor? O fenômeno tem um ciclo. Ele fica repetindo no mesmo intervalo de tempo. O número de vezes que esse ciclo repete dentro do 360 graus, dentro de 2π. Como assim, professor? Nosso ciclo trigonométrico, ó, ele tem um período dele. Vou chamar de período do ciclo trigonométrico. E esse período do ciclo trigonométrico, ele é de 360 graus ou 2π, que é em radiano, né? 2π vocês sabem que é 6,28 radianos, tá? Nosso ciclo trigonométrico, ele possui um período. Se o período do nosso fenômeno for diferente do período do ciclo trigonométrico, e como esse fenômeno está sendo explicado através do ciclo, eu tenho que encaixar o período dele dentro do período do ciclo. E quem é responsável por fazer isso, professor? De encaixar, de tornar esses valores iguais. Quem é responsável por isso é esse parâmetro C. Por exemplo, se um fenômeno ocorre em 120 graus, ele repete de 120 graus em 120 graus, um fenômeno. É o ciclo do fenômeno. Só que na nossa circunferência trigonométrica, o ciclo é quanto? 360. Então, quem é que vai possibilitar eu pegar um fenômeno que tem período 120 e ser estudado isso dentro de um ciclo trigonométrico que tem período 360? Quem vai fazer essa transformação é o C. Então, esse C tem que ser 3, porque 3 vezes 120 dá 360, me possibilita trazer esse cara para cá, esse fenômeno para esse ciclo trigonométrico. Se um certo fenômeno não estiver em graus o período dele, professor, estiver em segundos, um certo fenômeno ocorre de 3,14 em 3,14 segundos. Mas só que o nosso ciclo trigonométrico tem um período de quê? De 6,28. Observe que não está mais em graus, então eu não analiso com 360. Professor, está em segundos, então eu analiso com radiano. Como é que é, professor? Qualquer unidade que não seja graus, você vai analisar o período com radiano. E eu sei que 2π, se π é 3,14, 2π vai dar 6,28 radianos. Pronto. Você tem um fenômeno que o período do fenômeno é de 3,14 segundos.
Você vai para o ciclo trigonométrico. Opa, cheguei lá, tem o quê? 6,28. Não pode. Eu tenho que encaixar o período daquele cara aqui. E para eu estudar ele aqui, tem que ser 6,28. Mas não é, professor, é 3,14. Opa, então entra o papel de quem? Do C. Para fazer essa transformação, esse encaixe de período. Então, professor, fácil. O C vai ser quanto nesse caso? 2. E esse período que na física é usado esse T maiúsculo, nós vamos chamar assim, ó, período do fenômeno. O período do fenômeno multiplicado com C tem que dar o período do ciclo trigonométrico. Então, olha essa primeira formulazinha que a gente tem que gravar aí, ó. Período do fenômeno vezes C tem que dar o período do ciclo trigonométrico. Mas na frente nós vamos ver que o período, né, não pode ser negativo, né, professor? Não. O período não pode ser negativo, o período do ciclo trigonométrico. Então, esse C eu tenho que tomar cuidado. Como eu sei que período é sempre positivo, mas corre um risco desse C aparecer negativo na tua função. Então, vai ficar positivo vezes negativo igual a negativo. Opa, período do ciclo trigonométrico vai ficar negativo. Não pode, tá? O período é sempre positivo. Então, para não correr esse risco, geralmente é colocado um módulo em C, para garantir que o resultado seja sempre positivo, tá? Pessoal, mas por enquanto não vamos discutir essa ideia de módulo, não. Na hora certa, a gente introduz essa ideia. O que eu tenho que saber é que o período do fenômeno multiplicado com esse parâmetro C tem que dar o período do ciclo trigonométrico, tá? Prontinho, já falamos sobre parâmetros A, B e C. Agora vamos ver na prática, né, pessoal? Vamos pegar a transformação, pegar essa circunferência trigonométrica e jogar para o plano cartesiano, analisando esses parâmetros A, B e C. Vamos lá? Por simplicidade, e também para se encaixar aí no primeiro exemplo que você pega no teu livro de matemática, de função cosseno, eu vou considerar o A igual a 0, o B igual a 1 e o C igual a 1. Olha como fica. Y igual, o A é 0, some, o B é 1, cosseno de C, C é 1. Fica mais ou menos y igual a cosseno de x, que é o caso mais simples que nós temos, tá bom? Para A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 1. Pessoal, quem é esse A? É o valor médio. Então, você vai pegar o teu eixo y, que é da função, e vai escolher um valor médio. Se eu posso escolher qualquer valor? Não, não é escolher. Você tem que olhar para o A. O A é quanto? É 0. Então, é ele que é o valor médio. E você traça uma reta. Agora você vai para o valor máximo. Como é que eu vou saber o valor máximo, professor? A partir do valor médio existe uma variação, existe uma amplitude. Então, quanto é a amplitude? É 1. Então, é 1 para cima e 1 para baixo. Então, nosso valor máximo, 0 mais 1 dá 1. E nosso valor mínimo, menos 1. Está faltando o eixo X, professor. O eixo X, galerinha, é na realidade a circunferência trigonométrica. Eu vou cortar aqui e esticar. Vamos observar que esse eixo X vai cobrir essa informação que o eixo médio é 0. Vai só cobrir, mas essa informação continua existindo, tá? Então tá aqui o nosso domínio, perfeito? Professor, e agora? Nosso eixo X, que era essa curva aqui, ó, começa com 0. Então, bem aqui é 0 graus. Isso aqui é 0 graus ou é 0? 0 do valor da função, né? Do valor da função que é médio, que é o valor de A. E 0 graus, que é do X, tá bom? Depois do 0, nós temos quem, professor? O 90 graus. Então, tá aqui o nosso 90 graus. Observa que aqui é o primeiro quadrante, é de 0 a 90. Vamos para o segundo quadrante. De 90 a 180. Vamos para o terceiro quadrante. 180 a 270. Vamos para o quarto quadrante. 270 a 360. Tá aí. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Professor, vamos lá. Eu estou no 0 graus. Como é que é o comportamento do 0 graus? 0 graus é assim, ó. Qualquer ponto que eu tocar aqui nessa reta,
é 0 graus. Qualquer ponto que eu tocar nessa reta que passa pelo 90 é 90 graus. Qualquer ponto que eu tocar nessa reta que passa por 180 é 180 graus. Então, se 0 graus, professor, é aqui, então eu boto um ponto no máximo, no médio ou no mínimo. Opa, 0 graus, galerinha, 0 graus está no máximo. Então você vai lá, vamos lá para o máximo, 0 graus, eu botei o ponto no máximo. Agora eu vou para 90 graus. Quando eu olho para o cosseno, está no médio. Cosseno, galerinha, então, eu vou no eixo médio, o eixo médio é aqui, do 90 graus. 180, professor. 180 está lá no mínimo. Então, ó, tu tem um eixo médio, máximo e mínimo. Por 180 graus vai para onde? Para o mínimo. 270 graus, professor. Eu boto no médio, no máximo ou no mínimo? No médio. Então, você vai lá no eixo do meio. 360 graus no máximo. Pronto. Coloquei meus pares ordenados, tá? Ó o primeiro quadrante. Esse é o primeiro quadrante, de 0 a 90. Olha o próximo quadrante, de 90 a 180. Depois dos 180 a 270, depois 270 a 360. Tá feito aí o nosso gráfico da função cosseno. E observa que eu coloquei somente 4 quadrantes. Por quê, professor? Porque o que interessa pra gente é só o período. O que passar disso está repetindo o estudo, tá? Eu só preciso de um período. E o período desta função vale 360. Esse é o período do nosso fenômeno, tá? 360. Vamos modificando o valor de A, B e C, porque esse é o caso mais simples, tá? Vamos ver o que acontece quando eu for mudando esses valores. Vamos lá? Próximo exemplo. Y é igual a 5 mais 2 cosseno de 3x. Como é que seria o gráfico dessa função cosseno, professor? Vamos lá. Compare sempre, tá? Com aquela forma genérica para saber quem é o eixo médio, esse Azinho, né? O A. Esse 5 está na posição do A. Às vezes esse cara está na frente, tá? Ele bota depois da função, assim. Só para enganar você. Mas lembre que quem está fazendo uma soma ou uma subtração com essa função trigonométrica é o valor de A, é o valor médio, tá? Da função. Só eu não entendi uma coisa. O valor médio não é 0? O 0 é valor médio do cosseno. Mas esse 5 é valor médio da função, do eixo Y. Vamos lá para o eixo Y. Existe um valor máximo, médio e mínimo. Quem é o médio? É o 5. Como é que eu vou saber quem é o máximo, professor? Aí você tem a amplitude. A amplitude é o 2. Então vai oscilar 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Só então eu vou ter 7. Lembrando que a defasagem é 0, tá? O D não vai aparecer na história para esse tipo de análise que eu estou fazendo com vocês. Olha onde ficou o eixo X, tá bom? Olha onde ficou o eixo X. Olha os valores da função, o eixo médio, o máximo e o mínimo. Ficou depois de X, acima de X, né? Pronto, mas não interessa. Eu sei que aqui nós vamos ter 0 graus. Professor, vai até quando? Qual é o período dessa função? O período, galerinha, esse F que eu boto aqui, tá? Você pode interpretar como função ou fenômeno, não importa. Às vezes está analisando um fenômeno, aí tem o gráfico lá da altura, né? A altura em função do tempo. Aquele período ali, a gente pode chamar da função ou do fenômeno. E a pessoa 360? Não. Só é 360 se o C fosse igual a 1. Mas aqui é 3. Ele está dizendo que eu preciso que esse fenômeno ocorra 3 vezes para ele se encaixar aqui na circunferência trigonométrica. Ó, esse C igual a 3 é equivalente a isso aqui. No ciclo trigonométrico, esse fenômeno ocorreu 1, 2, 3. Ele ocorreu 3 vezes no ciclo trigonométrico. Quando o ciclo trigonométrico ocorreu só uma vez, esse fenômeno ocorreu 3 vezes.
Quem é que está dizendo isso, professor? O valor de C. Então se ocorre 3 vezes o fenômeno, enquanto o ciclo trigonométrico ocorre só uma vez, esse fenômeno aqui, galerinha, ou essa função, não importa, que eu estou analisando, tem um período de 120 graus, porque 120 vezes 3 dá 360. O professor faz uma fórmula aí, eu apresentei essa fórmula para vocês. Período do fenômeno vezes C é igual ao período do ciclo trigonométrico. Então implica que período do fenômeno será multiplicado com C, o C é quanto? 3, igual ao período do ciclo trigonométrico, que pode ser 360 ou 2π. Nesse caso, eu estou botando em graus, então é 360. Passo 3 dividindo, está multiplicando, passa dividindo, 360 dividido por 3 dá 120. E toda função que eu pegar o período, não importa quantos graus vale, você sempre vai dividir em 4 partes. É como se estivesse, fazendo menção aqui aos 4 quadrantes, tá? Professor, então aqui o primeiro quadrante vai de quanto? 360 dividido por 3 dá 120, que é o nosso fenômeno. Você vai dividir esse período sempre em 4 quadrantes. Dividindo por 4 vai dar 30 aqui, mais 30, 60, com mais 30, 90, com mais 30, 120. Aqui, ó, zero, estou no 0 graus. 0 graus, nós vamos por médio, por máximo, por mínimo. Se você quiser substituir, tudo bem. Vamos substituir no lugar de x o 0. 0 graus vezes 3 dá 0 graus. E cosseno de 0, professor, é 1. Então, se cosseno de 0 vale 1, aqui vai ficar o seguinte, ó. 1 vezes 2. Você não pode somar logo aqui. Primeiro multiplica, depois soma. Eu sei que vai dar o mesmo resultado, mas sempre respeita essa ordem, tá? 1 vezes 2, 2. Com mais 5, 7. Então, o valor máximo. Esse cálculo que eu fiz, não precisava fazer. Não, professor, não. Porque é cosseno. E cosseno de 0 é 1, tá no máximo. É como se esse 1 estivesse representando o 7. Beleza, professor. E aqui é 30, professor. Eu vou usar cosseno de 30? Não, porque você não está calculando o cosseno de 30. Você está calculando o cosseno do triplo dele. É o triplo de x. Então aqui, lembra que o primeiro quadrante vai de 0 a 90? E pessoal, mas o primeiro quadrante aqui está indo de 0 a 30. Não, porque 30 vai ser multiplicado por 3. E 30 vezes 3 dá 90. Então aqui realmente é o primeiro quadrante. Então quando eu digo assim, ó, x é 30. 3 vezes 30, 90. E 90 está onde? No médio. Está bem no meio, tá? Então, no médio. Triplo de 60, ó. Triplo de 60, 180. 180 no mínimo. Triplo de 90, 270. Então vai dar no médio. Os pontos só podem ser médio, máximo, mínimo, tá? Não esqueça disso. Médio, máximo e mínimo. Ó, 120. Só 120. O senhor quer o triplo dele. Quanto é o triplo de 120? 360. 360 está no máximo. Tem que ir lá para o máximo. Aí vem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá aí nossos 4 quadrantes. 1, 2, 3, 4. 4 quadrantes da nossa função trigonométrica. Mas o cosseno sempre começa aqui no máximo? Não. Agora que vem aquele detalhe, tá? Do sinal da amplitude. Lembra que o comportamento do gráfico da função seno, ele sempre começa no valor médio. Claro, eu estou desconsiderando a defasagem. Aquele D tem que ser 0, tá? Aqueles casos mais simples. Então, nós temos o máximo, o médio e o mínimo. O seno, ele começa no médio. Ele pode começar crescente ou decrescente. Tem essas duas possibilidades. O cosseno começa no máximo ou no mínimo. Máximo ou mínimo. Tem duas possibilidades também. Lá eu falei que as duas possibilidades do seno é baseado nos sinais de B e C. Se B e C tiverem sinais iguais, o seno começa crescente.
Se B e C tiverem sinais contrários, o B começa decrescente. Lembrando que é para defasagem zero, tá? Aquele Dzinho é nulo. É só os parâmetros A, B e C que vão aparecer. E se aparecer o D, professor? Nós vamos na resolução das questões dar essa dica, tá? Quando aparecer o D, como é que eu resolvo sem precisar ter estudado alguma coisa sobre ele, tá bom? Botei os mesmos parâmetros, tá claro, com exceção aqui do sinal de B, que eu botei negativo aqui e positivo aqui, mas nós teríamos, tá, para o nosso eixo Y, o mesmo valor médio nós teremos a mesma amplitude. Não só a amplitude desse aqui é 6, a amplitude aqui é menos 6. Não, a amplitude ela é sempre positiva, a amplitude é 6, tá? Então, nesse caso, é 6 para cima, 6 para baixo. 8 com mais 6 e 8 menos 6. 8 mais 6, 14. 8 menos 6, 2. Então, tá aqui o máximo, tá aqui o mínimo, tá bom? Máximo, médio e mínimo. Aqui, professor, 14 também. E 2. Qual a diferença, então, professor, desses dois? Se eles representam função cosseno. Porque se o B for positivo, ó, não importa o sinal de A nem de C, só olha para o B. Quando for a função cosseno, olha só para o sinal de B. Quando for uma função seno, olha para o sinal de B e C. Sempre dá uma volta, né? Lá naquela função seno, olha lá rapidinho, finalzinho, falando sobre esses sinais, tá? Para você sempre lembrar que cosseno olha para o sinal só de um parâmetro. O seno olha para o sinal dos dois parâmetros, tá? De B e C. Se o B for positivo, começa no máximo. Se o B for negativo, começa no mínimo. Observa que nosso gráfico, nossa função, é para D igual a zero. Continue. Tá aqui os nossos 4 quadrantes de um período. Período da função ou do fenômeno. Só que B é negativo, começa no mínimo. Tá aqui nossos 4 quadrantes, tá aqui o período, né? O período do nosso fenômeno, da nossa função, pega sempre 4 quadrantes. Então essa é a diferença entre uma função cosseno que tem um B positivo e uma função cosseno que tem um B negativo. Esse númerozinho que multiplica o cosseno, tá bom? Então, tá aí apresentada a nossa função cosseno. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.